Olá, ouvintes! Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? No último episódio, li o poema O Apanhador de Desperdícios, de Manuel de Barros. Hoje eu vou dar início à leitura comentada de Senhora, de José de Alencar. Então, te inscreve no canal e bora revisitar esse clássico da literatura brasileira. Há alguns meses eu fiz uma enquete no perfil do Insta do Literatura Oral para saber se vocês querem episódio com José de Alencar ou não, em função de se saber de algumas escolhas do autor, dele ter falado coisas que colaboraram para perpetuar preconceitos, ter sido a favor da continuidade da escravidão, por exemplo. E aí a maioria das pessoas que respondeu a enquete disse sim, vamos ter episódio com Alencar. E eu concordo com vocês. Acho que vale comentar a obra desse autor, que afinal escreveu bastante, tem títulos importantes na literatura brasileira, mas vale comentar também desse aspecto da personalidade dele, até como forma de instigar esse debate e reforçar o quanto errado ele estava. Até porque a gente sabe que o racismo não é uma questão resolvida. A gente ainda precisa falar sobre isso. E nada melhor que a literatura para canalizar esse debate. Então, vamos assim. Eu comento aqui e vocês comentam no canal. E a gente vai fazendo essa troca e aprendendo junto. Combinado? Primeiro, vamos saber um pouco sobre o autor e o tempo de produção da obra. José Martiniano de Alencar foi escritor, advogado, trabalhou como jornalista e político também. Nasceu em 1829 no Ceará e morreu em 1877, com apenas 48 anos, no Rio de Janeiro. Foi um dos principais autores do romantismo brasileiro, tendo publicado tanto na fase indianista quanto na fase romântica. Da fase indianista, destaque para Iracema e o Guarani, sendo que o Guarani serviu de inspiração para a ópera de mesmo nome do maestro Carlos Gomes. Alencar participou da Academia Brasileira de Letras, indicado por Machado de Assis. O pai do José de Alencar foi senador do Império, então a família muda para o Rio de Janeiro quando ele ainda é criança. Na política, Alencar defendia um governo forte e a abolição gradativa da escravatura. Daí as críticas atuais ao escritor, que não teve um posicionamento humanitário. Alencar escreveu romances históricos, indianistas, regionalistas, mas Senhora é de uma fase de textos urbanos, quer dizer, que tem como cenário a cidade. Senhora é um perfil feminino. E Alencar escreveu outras protagonistas femininas, como Iracema e Lucila. Senhora é de 1875, portanto, um dos últimos livros dele, publicado pouco antes dele morrer. Aliás, mesmo ano de lançamento do romance realista O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, que eu fiz a leitura comentada aqui no LO entre os episódios 70 e 81. A protagonista de O Crime é Amélia e a de Senhora é Aurélia. Então, se eu confundir, já sabe que é porque eu fiquei viciada lá no outro romance. Então, olha só, em Portugal estava começando o realismo e aqui ainda estava bombando o romantismo romântico, a segunda geração do romantismo, que foi o período literário que antecedeu o realismo e ao qual o realismo se opõe. Lembra quais são as diferenças entre o romantismo e o realismo? No romantismo, as relações são idealizadas, as mulheres são belíssimas e às vezes inatingíveis, e as narrativas contam com umas soluções pouco verossímeis, como alguém recebe uma herança e fica muito rico. As personagens têm personalidades muito extremadas. Então, se alguém é bondoso, é muito bondoso. Se algum personagem é o vilão, então é muito malvado. Já no realismo, é mais a vida como ela é. As mulheres são descritas mais semelhantes ao que são em realidade. Uma manca, a outra é feia, assim vai.
As personagens sofrem com as vicissitudes da vida, não acontece mágica para tornar a trajetória da personagem maravilhosa, as personagens não são tão planas, no sentido de ou boas ou más, são personagens mais redondas, os mesmos que ora são bons, apresentam defeitos, assim como a gente é. Lembra que a Amélia, de O Crime do Padre Amaro, tem buço, não é uma boneca de porcelana perfeita. E Amaro não era um cara ruim, mas foi ficando mau caráter, foi se corrompendo. E vocês, preferem narrativas do romantismo ou do realismo? Alencar escreveu outros perfis de mulher. Lucíola, em 1862, Diva, em 1864, e Senhora encerra essa trilogia formada por Lucíola, Diva e Senhora. Com esses 3 livros, é como se Alencar reforçasse às leitoras quais eram os comportamentos adequados das damas da sociedade. Eram manuais de conduta das boas moças. A trilogia também é chamada Romances de Costumes, quando agrupados com outros títulos do autor do mesmo período, como 5 Minutos, de 1856, A Viuvinha, de 1857, A Pata da Gazela, de 1860 e Sonhos d'Ouro, de 1862. Alencar produziu tanto que existem formas diferentes de classificar a sua obra entre os críticos. Como é que era o contexto brasileiro no lançamento de Senhora? Em 1875, o Brasil era império e a capital era o Rio de Janeiro. Então, os bailes a que o texto se refere são bailes da corte. A proclamação da República acontece somente em 1889. A economia brasileira era baseada no setor rural e as cidades estavam em crescimento, com muita gente ainda vivendo no campo. O século XIX foi um período de muita mudança no mundo. Foi quando aconteceu a Revolução Industrial, a divisão da África em colônias de países europeus. Houve mudanças em todas as áreas de conhecimento, como a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Surgiram as ciências, psicologia e sociologia e o marxismo, a teoria filosófica de Karl Marx. A protagonista de Senhora é Aurélia Camargo, uma moça órfã, mas com muita firmeza de caráter. É uma obra da segunda geração do romantismo, portanto é um texto em que as relações são idealizadas. Lembrando que o romantismo teve a fase nacionalista ou indianista, depois a fase ultrarromântica e, por fim, a fase da geração social, com inspiração em crítica social e mudanças de cunho da organização da sociedade. Dessa última fase, Alencar não participou, que aliás ele nem queria mudar nada na sociedade, que ele estava de boas com o Brasil escravocrata. O romance Senhora é dividido em 4 partes, nomeadas como transações comerciais. São elas: preço, quitação, posse e resgate. José de Alencar está fazendo uma representação de como era a sociedade do Rio de Janeiro no final do século XIX, e o casamento de conveniência era uma das práticas da época. O que é isso, casamento de conveniência? Nas famílias aristocráticas, nas famílias ricas, as noivas tinham que entregar um dote ao noivo. E assim era como se os noivos fossem quase que comprados. Noivos de sobrenome importante não aceitariam dotes ruins, e noivas de famílias mais ricas podiam escolher melhor o noivo. Só que com isso, o casamento ia adquirindo um status comercial. Já que tinha altas somas em dinheiro envolvido, os pais tratavam de escolher para os filhos os pares que fossem mais convenientes para alavancar os negócios da família, ou escolhiam juntar noivos cujos pais fossem aliados políticos, e assim por diante. Por isso, casamentos de conveniência. Aí, nesses casamentos, não era raro que a afinidade entre os noivos, o sentimento, ficasse em segundo plano. Em Senhora, eu acho que dá para dizer que Alencar está fazendo uma crítica ao teor comercial dos casamentos dos ricos nesse período.
Lembrando que esse romance está inserido na estética da segunda geração do romantismo, um período que idealizava o sentimentalismo nas relações. A primeira recepção, os primeiros leitores dessa obra não devem ter recebido como uma crítica, mas a gente pode ler assim. O romance Senhora inicia com uma carta ao leitor, em que Alencar diz que essa história não é dele, que ele escutou essa narração, que seria uma história verdadeira. Essa é uma técnica literária para criar veracidade, para gerar um efeito de veracidade da história entre os leitores. Isso do escritor ter recebido de alguém a narração, como se fosse uma história verdadeira, anunciando já no início do romance. E aí o autor diz que até pensou em relativizar alguns exageros do texto original, que tem muita exuberância e afouteza da imaginação. Bem assim, afouteza. Mas que deixou, porque pensou que alguns leitores podem gostar exatamente disso. E aí notem que essa carta no início, ela é assinada por José de Alencar, ela não é ainda o narrador. Uma coisa é o autor, outra coisa é o narrador. O José de Alencar, ele só fala com o leitor no início, através dessa carta. A partir do início do primeiro capítulo, quem fala com o leitor é um narrador, que, segundo essa carta, entre aspas, do José de Alencar, já teria sido um texto entregue a ele por alguém que viveu, conheceu essa história. Vocês vão ver que algumas palavras eram escritas e pronunciadas de forma diferente quando essa obra foi escrita. Por exemplo, o narrador usa coisas ao invés de coisas. E percebam como o narrador se ocupa em descrever o semblante de Aurélia, as mudanças na fisionomia, conforme as emoções da protagonista mudam. É um narrador em terceira pessoa, muito atento à protagonista. Eu não vou ler a obra na íntegra, só os fragmentos principais e que eu quero comentar. Assim, quem já conhece o livro, relembra. E quem não leu ainda, fica com um panorama e quando for ler vai ter alguma novidade. Combinado? Então, vamos à leitura. Senhora, José de Alencar. Ao leitor. Este livro, como os dois que o precederam, não são da própria lavra do escritor, a quem geralmente os atribuem. A história é verdadeira, e a narração vem de pessoa que recebeu diretamente, e em circunstâncias que ignoro, a confidência dos principais atores deste drama curioso. O suposto autor não passa rigorosamente de editor. É certo que, tomando a si o encargo de corrigir a forma e dar-lhe um lavor literário, de algum modo apropria-se não a obra, mas o livro. Em todo caso, encontram-se muitas vezes nestas páginas exuberâncias de linguagem e afoutezas de imaginação. Aqui já não se lança apenas sóbria e refletida do escritor sem ilusões e sem entusiasmos. Tive tentações de apagar alguns desses quadros mais plásticos ou pelo menos de sombrear as tintas vivas e cintilantes. Mas devia eu sacrificar a alguns cabelos grisalhos esses caprichos artísticos e estilo, que talvez sejam para os finos cultores da estética o mais delicado matiz do livro? E será unicamente fantasia de colorista e adorno de forma o relevo daquelas cenas? Ou antes de tudo, serve de contraste ao fino quilate de um caráter? Há efetivamente um heroísmo de virtude na altivez dessa mulher, que resiste a todas as seduções, aos impulsos da própria paixão, como ao arrebatamento dos sentidos. José de Alencar. Primeira parte, o preço, capítulo 1. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes.
a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade sem os comentos malévolos de que usavam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã e tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como o prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Daí provinha talvez a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador que eriçavam a sua beleza, aliás, tão correta e cinzelada para a meiga e serena expressão d'alma. Se o lindo semblante não se impregnasse constantemente, ainda nos momentos de cisma e distração, dessa tinta de sarcasmo, ninguém veria nela a verdadeira fisionomia de Aurélia, e sim a máscara de alguma profunda decepção. Como acreditar que a natureza houvesse traçado as linhas tão puras e límpidas daquele perfil para quebrar-lhes a harmonia com o riso de uma pungente ironia? Os olhos grandes e rasgados, Deus não os aveludaria com a mais inefável ternura se os destinasse para vibrar chispas de escárnio. Para que a perfeição estatutária do talhe de sílfide, se em vez de arfar ao suave influxo do amor, ele devia ser agitado pelos assomos do desprezo. As revoltas mais impetuosas de Aurélia eram justamente contra a riqueza que lhe servia de trono, e sem a qual nunca, por certo, apesar de suas prendas, receberia como rainha desdenhosa a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo considerava ela o ouro um vil metal que rebaixava os homens, e no íntimo sentia-se profundamente humilhada, pensando que para toda essa gente que a cercava, ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações que tributavam a cada um de seus 1000 contos de réis. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Uma noite no cassino, Alísia Soares, que fazia-se íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente da Europa. É um moço muito distinto, respondeu Aurélia sorrindo. Vale bem como noivo 100 contos de réis. Mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço, Lísia. Não me contento com esse. Riam-se todos destes ditos de Aurélia e os lançavam à conta de gracinhas de moça espirituosa. Porém, a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não cansavam de criticar desses modos desenvoltos, impróprios de meninas bem educadas. Os adoradores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério, do preço de sua cotação no rol da moça, e longe de se agastarem com a franqueza, divertiam-se com o jogo que muitas vezes resultava do ágio de suas ações naquela empresa nupcial.
Dava-se isso quando qualquer dos apaixonados tinha a felicidade de fazer alguma coisa a contento da moça e satisfazer-lhe as fantasias, porque nesse caso ela elevava-lhe a cotação, assim como abaixava a daquele que a contrariava ou incorria em seu desagrado. Muito devia a cobiça embrutecer esses homens ou cegá-los à paixão, para não verem o frio escárnio com que Aurélia os ludibriava nestes brincos ridículos, que eles tomavam por garridices de menina, e não eram senão ímpetos de uma irritação íntima e talvez mórbida. Não acompanharei Aurélia em sua efêmera passagem pelos salões da corte. Proponho-me unicamente a referir o drama íntimo e estranho que decidiu do destino dessa mulher singular. Capítulo 2. Seriam 9 horas do dia. Um sol ardente de março esbate-se nas veseanas que vestem as sacadas de uma sala. Reclinada na conversadeira, com os olhos a vagar pelo crepúsculo do aposento, a moça parece imersa em intensa agitação. Aurélia concentra-se de todo dentro de si. Ninguém, ao ver essa gentil menina, na aparência tão calma e tranquila, acreditaria que nesse momento ela agita e resolve o problema de sua existência e prepara-se para sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro. Alguém que entrava no gabinete veio arrancar a formosa pensativa à sua longa meditação. Era Dona Firmina Mascarenhas, a senhora que exercia junto de Aurélia o ofício de guarda-moça. A viúva aproximou-se da conversadeira para estalar um beijo na face da menina, que só nessa ocasião acordou da profunda distração em que estava absorta. Estes bailes que acabam tão tarde não podem ser bons para a saúde. Por isso aqui no Rio de Janeiro há tanta moça magra e amarela. Firmina continuou por aí, além, a descrever suas impressões do baile da véspera, sem tirar os olhos do semblante de Aurélia, onde espiava o efeito de suas palavras, pronta a desdizer-se de qualquer observação, ao menor indício de contrariedade. Deixou-a a moça falar, desejosa de desprender-se de suas preocupações e embalar-se ao rumor dessa voz que ouvia sem compreender. Sabia que a viúva conversava acerca do baile, mas não acompanhava o que ela dizia. De repente, porém, interrompeu-a. — Que tal achou a Amaralzinha, Dona Firmina? A velha fez semblante de recordar-se. A Amaralzinha é aquela moça toda de azul? Com espigas de prata nos cabelos e nos apanhados da saia, simples e de muito bom gosto. Lembra-me, é uma menina bem galante, afirmou a viúva. E bem educada, dizem que toca piano perfeitamente e que tem uma voz muito agradável. Dirigiu-se à viúva em tom vivo e instante. Diga-me uma coisa, Dona Firmina. O que é, Aurélia? Mas há de ser franca, promete-me? Franca? Mais do que eu sou, menina, se este é o meu defeito. A moça hesitava. Experimente, senhora. Quem acha a senhora mais bonita, a Amaralzinha ou eu? Disse afinal Aurélia, empalidecendo de leve. Ora, ora, acudiu a viúva a rir. Está zombando, Aurélia. Pois a Amaralzinha é para se comparar com você. Em todo caso, é mais bem educada do que eu? Do que você, Aurélia. Há de ser difícil que se encontre no em todo o Rio de Janeiro outra moça que tenha a sua educação. Obrigada. Essa é a sua franqueza, Dona Firmina? Sim, senhora, a minha franqueza está em dizer a verdade, não em escondê-la. Demais, isso é o que todos veem e repetem. Capítulo 3. Era a hora do almoço. As duas senhoras puseram-se à mesa. Dona Firmina tinha, pois, como certo que Aurélia, a desdenhosa, sentira afinal uma inclinação e estava ansiosa a viúva para conhecer o feliz que tivera o poder de cativar a altiva rainha dos salões, tão adorada quanto fria e indiferente. Revolvia na mente as recordações da noite anterior para certificar-se de que não aparecera no baile nenhum moço desconhecido, de quem Aurélia se pudesse apaixonar de súbito. Devia ser, pois, qualquer dos antigos adoradores, dos que ela escarnecia, que por alguma circunstância inexplicável alcançara render-lhe enfim o coração. Não se pôde conter a viúva. Em risco de desagradar a menina, dirigiu-lhe uma indireta, com que se propunha a entabular a conversa, e conforme a resposta, dirigi-la para o ponto. Não sei que lhe acho hoje, Aurélia. Parece-me tão contente e até mais bonita, se é possível, do que de costume. Deveras.
Não é exageração, não. Olhe, as moças, quando se vestem para um baile onde esperam encontrar alguém, ficam mais bonitas do que são. Mas você está hoje ainda mais bonita do que nos bailes. Nunca lhe vi assim. Aqui anda à volta de algum segredinho. Quer saber qual é? Perguntou Aurélia com um sorriso. Ah, não, sou curiosa, replicou a viúva, sentindo o pungir daquele sorriso. Resolvi ser freira. Está bom. Mas o meu convento há de ser este mesmo mundo em que vivemos, que nenhum outro teria mais penitências e mortificações para mim. Desmentindo logo após a gravidade dessas palavras com uma risada galhofeira, Aurélia deixou na sala de jantar Dona Firmina, espantada de que uma menina imensamente rica e formosa, desejada por todos, pudesse ter semelhantes pensamentos, ainda mesmo por gracejo. Aurélia, que se dirigira ao seu toucador, sentou-se a uma escrivaninha e escreveu uma carta de poucas linhas. Sentiu então Aurélia essa quietude que sucede às lutas do coração. Ela tinha, afinal, resolvido o problema inextricável de sua vida, e em vez de abandonar-se ao acaso e deixar-se levar pelo turbilhão do mundo, achara em sua alma a força precisa para dirigir os acontecimentos e dominar o futuro. Dona Firmina, como de costume, esperava que Aurélia dispusesse a maneira por que passariam a manhã, pois a viúva não tinha outra ocupação que não fosse agradar a menina, fazer-lhe companhia e prestar-se a todas as suas vontades e caprichos. Você não sai hoje, Aurélia? Pode ser, mas não se constranja por meu respeito. Há de ficar sozinha? Tenho em que empregar o meu tempo. Um negócio grave, tornou a menina sorrindo. É já alguma penitenciazinha? Ainda não, é a profissão de noviça. Nessa ocasião, e no meio das risadas da menina, anunciaram o Sr. Lemos, que foi imediatamente introduzido na sala. Recebi a sua carta em caminho, ia a Botafogo. O José encontrou-me no Largo do Machado. Estou às suas ordens, Aurélia. Era o Sr. Lemos um velho de pequena estatura, não muito gordo, com os olhinhos de azougue. Logo à primeira apresentação, reconhecia-se o tipo desses folgazões que trazem sempre um provimento de boas risadas com que se festejam a si mesmos. Quando o Lemos, na qualidade de tio, fora pelo juiz de órfãos encarregado da tutela de Aurélia, deu-se um incidente que desde logo determinou a natureza das relações entre o tutor e sua pupila. Pretendia o velho levar a menina para a companhia de sua família. Opôs-se formalmente a Aurélia e declarou que era sua intenção viver em casa própria, na companhia de Dona Firmina Mascarenhas. Mas atenda, minha menina, que ainda é menor. Tenho 18 anos. Só aos 21 é que poderá viver sobre si e governar-se. É a sua opinião? Vou pedir ao juiz que me dê outro tutor mais condescendente. À vista desse tom positivo, o Lemos refletiu e julgou mais prudente não contrariar a vontade da menina. Aquela ideia do pedido ao juiz para a remoção da tutela não lhe agradara. Pensava ele que as mulheres ricas e bonitas não faltavam protetores de influência. Logo depois dos cumprimentos, Dona Firmina retirou-se para deixar a moça em liberdade. Bem desejos tinha a viúva de assistir a essas conferências que o Lemos costumava ter de vez em quando com a pupila acerca de contas da tutela, mas neste ponto Aurélia era de extrema reserva e não gostava que ninguém entendesse com o que ela chamava seus negócios. Faça favor, meu tio, disse a moça abrindo uma porta lateral. Essa porta dava para um gabinete elegantemente mobiliado. No momento em que Aurélia, depois de passar o Lemos, ia por sua vez entrar no gabinete, apareceu à porta da saleta a Bernardina, velha a quem a menina protegia com esmolas. A sujeita parara com um modo tímido, esperando permissão para adiantar-se. Aurélia aproximou-se dela com um gesto de interrogação. Quis vir ontem, segredou a Bernardina, mas não pude, que atacou-me o reumatismo. Era para dizer que ele chegou. Já sabia. Ah, quem lhe contou? Pois foi ontem. Havia de ser mais de meio-dia. Entre. Aurélia cortou o diálogo, indicando à velha o corredor que levava para o interior e, passando ao gabinete, cerrou a porta sobre si. Não escapou este pormenor ao Lemos, que pela solenidade da conferência avaliava de sua importância. Com que história virá ela hoje? Dizia entre si o alegre velhinho.
Quem observasse Aurélia naquele momento não deixaria de notar a nova fisionomia que tomara o seu belo semblante e que influía em toda a sua pessoa. Era uma expressão fria, pausada, inflexível, que jaspeava sua beleza, dando-lhe quase a gelidez da estátua. Mas no lampejo de seus grandes olhos pardos brilhavam as irradiações da inteligência. Operava-se nela uma revolução. O princípio vital da mulher abandonava seu foco natural, o coração, para concentrar-se no cérebro, onde residiam as faculdades especulativas do homem. Nessas ocasiões, seu espírito adquiria tal lucidez que fazia correr um calafrio pela medula do Lemos, apesar do lombo maciço de que a natureza havia forrado no roliço velhinho o tronco do sistema nervoso. Era realmente para causar pasmo aos estranhos e susto a um tutor. A perspicácia com que essa moça de 18 anos apreciava as questões mais complicadas, o perfeito conhecimento que mostrava dos negócios e a facilidade com que fazia, muitas vezes de memória, qualquer operação aritmética, por muito difícil e intrincada que fosse. Tomei a liberdade de incomodá-lo, meu tio, para falar-lhe de objeto muito importante para mim. Ah, muito importante? Repetiu o velhinho batendo a cabeça. De meu casamento, disse Aurélia com a maior frieza e seriedade. O velhinho saltou na cadeira como um balão elástico. Para disfarçar a sua comoção, esfregou as mãos rapidamente uma na outra, gesto que indicava nele grande agitação. Não acha que já estou em idade de pensar nisso? Perguntou a moça. Certamente, 18 anos. 19. 19? Cuidei que ainda não os tinha feito. Uma menina órfã, inexperiente, eu não lhe aconselharia que se casasse, senão depois da maioridade, quando conhecesse bem o mundo. Já o conheço demais, tornou a moça com o mesmo tom sério. Então está decidida. Tão decidida que lhe pedi essa conferência. Já sei, deseja que eu aponte alguém, que eu lhe procure um noivo nas condições precisas. É difícil, um sujeito no caso de pretender uma moça como você, Aurélia. Enfim, há de se fazer uma diligência. Não precisa, meu tio, já o achei. Teve o Lemos outro sobressalto que o fez de novo pular na cadeira. Como? Tem alguém de olho? Perdão, meu tio, não entendo sua linguagem figurada. Digo-lhe que escolhi o homem com quem me hei de casar. Já compreendo, mas bem vê, como tutor, tenho de dar a minha aprovação. De certo, meu tutor, mas essa aprovação o senhor não há de ser tão cruel que a negue. Se o fizer, que eu não espero, o juiz de órfãos a suprirá. O juiz? Que histórias são essas que lhe andam metendo na cabeça, Aurélia? Senhor Lemos, disse a moça pausadamente e traspassando com um olhar frio a vista perplexa do velho. Completei 19 anos. Posso requerer um suplemento de idade, mostrando que tenho capacidade para reger a minha pessoa e bens. Com maioria de razão obterei do juiz de órfãos, apesar de sua posição, um alvará de licença para casar-me com quem eu quiser. Se estes argumentos jurídicos não lhe satisfazem, apresentar-lhe-ei um que me é pessoal. Vamos a ver, acudiu o velho para quebrar o silêncio. É a minha vontade, o senhor não sabe o que ela vale. Juro-lhe que para a levar a efeito não se me dará de sacrificar a herança de meu avô. É próprio da idade, são ideias que somente se tem aos 19 anos, e isso mesmo já vai sendo raro. Esquece que desses 19 anos, 18 os vivi na extrema pobreza e um no seio da riqueza, para onde fui transportada de repente. Tenho as duas grandes lições do mundo, a da miséria e a da opulência. Conheci outrora o dinheiro como um tirano, hoje o conheço como um cativo submisso. Por conseguinte, devo ser mais velha do que o senhor, que nunca foi nem tão pobre como eu fui, nem tão rico como eu sou. O Lemos olhava com pasmo essa moça que lhe falava com tão profunda lição do mundo e uma filosofia para ele desconhecida. Não valia a pena ter tanto dinheiro, continuou Aurélia, se ele não servisse para casar-me a meu gosto, ainda que para isto seja necessário gastar alguns miseráveis contos de réis. Aí é que está a dificuldade, acudiu Lemos, que desde muito espreitava uma objeção. Bem sabe, Aurélia, que eu como tutor não posso despender um vintém sem autorização do juiz.
O senhor não me quer entender, meu tutor, replicou a moça com um tênue assomo da impaciência. Sei disso e sei também muitas coisas que ninguém imagina. Por exemplo, sei o dividendo das apólices, a taxa do juro, as cotações da praça. Sei que faço uma conta de prêmios compostos com a justeza e exatidão de uma tábua de câmbio. O Lemos estava tonto. E por último, sei que tenho uma relação de tudo quanto possuía meu avô, escrita por seu próprio punho e que me foi dada por ele mesmo. Isso quer dizer que se eu tivesse um tutor que me contrariasse e caísse em meu desagrado, ao chegar à minha maioridade, não lhe daria quitação, sem primeiro passar um exame nas contas de sua administração, para o que felizmente não careço de advogado nem de guarda-livros. Sim, senhora, está em seu direito, tornou o velho contrito. Cabendo-me, porém, a fortuna de ter um tutor meu amigo, que me faz todas as vontades, como o senhor meu tio, isso é verdade. Neste caso, em vez de matar a paciência e aborrecer-me com autos e contas, dou tudo por bem feito. Ainda mais sei que a tutela é gratuita, mas assim não deve ser quando os órfãos têm de sobra com o que recompensar o trabalho que dão. Estamos entendidos? Perguntou a menina com a sisudez que não deixara em todo este diálogo. Você é uma feiticeirazinha, Aurélia. Faz de mim o que quer. Reflita bem, meu tio. Vou confiar-lhe meu segredo. Um segredo que a ninguém neste mundo foi revelado e que só Deus sabe. Se depois de conhecê-lo o senhor não me quiser servir ou não souber, eu jamais lhe perdoarei. Pode confiar em mim sem susto seu segredo, Aurélia, que mostrar-me-ei digno dessa confiança. Aurélia parou um instante. Conhece o Amaral? Qual deles? Perguntou o velho, um tanto acanhado. Manuel Tavares do Amaral, empregado da alfândega, disse a moça consultando sua carteirinha. Tenha a bondade de tomar nota. Não é rico, mas possui alguma coisa. Ajustou o casamento da filha Adelaide com um moço que esteve ausente do Rio de Janeiro e a quem ele ofereceu de dote 30 contos de réis. Ao proferir estas palavras, sentiu-se um fugaz tremor na voz sempre tão límpida da moça, que logo após tomou um timbre ríspido. Aurélia continuou. É preciso, quanto antes, desmanchar este casamento. A Adelaide deve casar com o Dr. Torquato Ribeiro, de quem ela gosta. Ele é pobre e por isso o pai o tem rejeitado. Mas se o senhor assegurasse ao Amaral que esse moço tem de seus uns 50 contos de réis, acha que ele recusaria? Suponha que eu assegurasse isso. De onde sairia esse dinheiro? Eu o darei com maior prazer. Mas minha menina, para que nos vamos nós intrometer nos negócios alheios? O senhor é bastante perspicaz para perceber aquilo que debalde lhe procuraria ocultar. Prefiro confiar-me sem reservas à sua lealdade. Esse moço, que está justo com Adelaide Amaral, é o homem a quem eu escolhi para meu marido. Já se vê que, não podendo pertencer a duas, é necessário que eu o dispute. Conte comigo, acudiu o velho, esfregando as mãos, como quem entrevia os benefícios que essa paixão prometia a um tutor hábil. Esse moço... O nome? Perguntou o velho, molhando a pena. Aurélia fez um aceno de espera. Este moço chegou ontem. É natural que trate agora dos preparativos para o casamento, que está justo há perto de 1 ano. O senhor deve procurá-lo quanto antes. Hoje mesmo. E fazer-lhe sua proposta. Estes arranjos são muito comuns no Rio de Janeiro. Estão se fazendo todos os dias. O senhor sabe melhor do que eu como se haviam essas encomendas de noivos. Ora. Previno de que meu nome não deve figurar em tudo isto. Quer conservar o incógnito? Até o momento da apresentação. Entretanto, pode dizer quanto baste para que não suponham que se trata de alguma velha ou aleijada. Percebo, exclamou o velho rindo, um casamento romântico. Não, senhor, nada de exagerações. Só tem licença para afirmar que a noiva não é velha nem feia. Quer preparar a surpresa? Talvez, os termos da proposta. Com licença, desde que deseja conservar o incógnito, não devo aparecer? Aurélia refletiu um instante. Não quero que isto passe do senhor. Caso ele o reconheça como meu tio e tutor, não poderia o senhor convencê-lo que eu não tenho nisso a mínima parte? Que é um negócio da família ou dos parentes?
Bem lembrado. Eu cá me arranjo, não tenha cuidado. Os termos da proposta devem ser estes. Atenta bem. A família da tal moça misteriosa deseja casá-la com separação de bens, dando ao noivo a quantia de 100 contos de réis de dote. Se não bastarem 100 e ele exigir mais, será o dote de 200. Hão de bastar, não tenha dúvida. Em todo caso, quero que o senhor compreenda bem o meu pensamento. Desejo, como é natural, obter o que pretendo o mais barato possível, mas o essencial é obter. E, portanto, até metade do que possuo, não faço questão de preço. É a minha felicidade que vou comprar. Estas últimas palavras, a moça proferiu-as com uma indefinível expressão. Não será caro? Exclamou Aurélia. Eu daria por ela toda a minha riqueza. Outras a têm de graça, que lhes vem diretamente do céu. Mas não me posso queixar, pois negando-me esse bem, Deus compadeceu-se de mim e enviou-me quando menos esperava tamanha herança para que eu possa realizar a aspiração de minha vida. Não dizem que o dinheiro traz todas as venturas? Falta-me ainda, meu tio, recomendar-lhe um ponto. A palavra, além de esquecer, está sujeita a equívocos. Não seria possível tratar este negócio por escrito? Passar o sujeito um papel? Certamente, mas se ele roer a corda, não há meio de obrigá-lo a casar. Não importa, eu prefiro confiar-me à honra dessa pessoa antes do que aos tribunais. Com uma obrigação em que ele empenhe sua palavra, ficarei tranquila. Há de se arranjar. Eis o que espero de sua amizade, meu tio. O Lemos deixou passar a ironia que acentuara a palavra amizade e esticou a prumo diante dos olhos e contra a luz a folha de papel em que tomara suas notas. Vejamos, Tavares do Amaral, empregado da alfândega, a filha Dona Adelaide, 30 contos de réis, o Dr. Torquato Ribeiro, garanti 50, o outro de 100 até 200, só me falta o nome. Aurélia tirou da carteirinha o bilhete de visita e apresentou ao tutor. Como este se preparasse para repetir em voz alta o nome, ela o atalhou com a palavra breve e imperativa que às vezes lhe crispava os lábios. Escreva. O velhinho copiou as indicações que havia no cartão e o restituiu. Nada mais? Nada, senão repetir-lhe ainda uma vez que entreguei em suas mãos a única felicidade que Deus me reserva neste mundo. A moça proferiu essas palavras com um tom de profunda convicção que penetrou o bonacho ceticismo do velho. Há de ser muito feliz, eu lhe garanto. Conte comigo, Aurélia. O velhinho apertou a mão da moça, que lhe tocara o coração com a última promessa, e retirou-se. Quando chegou à casa, ainda o Lemos não estava de todo restabelecido do atordoamento que sofrera. Havia à rua do Hospício, próximo ao campo, uma casa que desapareceu com as últimas reconstruções. Tinha 3 janelas de peitoril na frente. 2 pertenciam à sala de visitas, a outra a um gabinete contíguo. O aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. A mobília da sala consistia em sofá, 6 cadeiras e 2 consolos de jacarandá, que já não conservavam o menor vestígio de verniz. O papel da parede de branco passara a amarelo e percebia-se que em alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. O gabinete oferecia a mesma aparência. O papel, que fora primitivamente azul, tomara a cor de folha seca. Outra singularidade apresentava essa parte da habitação. Era o frisante contraste que faziam com a pobreza dos aposentos certos objetos aí colocados e de uso do morador. Assim, no recosto de uma das velhas cadeiras de jacarandá, via-se neste momento uma casaca preta, que pela fazenda superior, mas sobretudo pelo corte elegante e esmero do trabalho, conhecia-se ter o chique do alfaiate da moda. Ao lado da casaca estava o resto de um trajo de baile, finíssimo chapéu do melhor fabricante de Paris e um par de botinas como o Campa só fazia para os seus fregueses prediletos. Sobre um dos aparadores tinham posto uma caixa de charutos de Havana, da marca mais estimada que então havia no mercado. Eram regalias como talvez só saboreavam nesse tempo os 10 mais puros fumistas do império.
A tábua da cômoda era verdadeiro balcão de perfumista. Aí achavam-se arranjados toda a casta de pentes e escovas e outros utensílios no toucador de um rapaz à moda, assim como as mais finas essências francesas e inglesas. A um canto do aposento notava-se um sortimento de guarda-chuvas e bengalas, algumas de muito preço. Parte destas, naturalmente, provinha de mimos, como outras curiosidades artísticas, em bronze e jaspe, atiradas para baixo da mesa e cujo valor excedia de certo ao custo de toda a mobília da casa. Um observador reconheceria nesse disparate a prova material de completa divergência entre a vida exterior e a vida doméstica da pessoa que ocupava essa parte da casa. Essa feição característica do aposento repetia-se em seu morador, o Seixas, derreado neste momento no sofá da sala a ler uma das folhas diárias. É um moço que ainda não chegou aos 30 anos. Tem uma fisionomia tão nobre quanto sedutora. Belos traços, tez finíssima, cuja alvura realça a macia barba castanha. Deitara-se, então, de bruços no sofá para ler mais a cômodo, e maquinalmente corria os olhos pelas rubricas dos artigos à cata de algum escândalo que lhe aguçasse a curiosidade embotada pela fadiga de uma prolongada vigília. Apareceu à porta da escada uma pessoa que deitou a cabeça a espiar, dizendo: "Mano, já acordou?" "Entra, Mariquinhas", respondeu o moço do sofá. A moça aproximou-se do sofá, reclinou-se para o irmão, que sem mudar de posição, cingiu-lhe o colo com o braço esquerdo, atraindo-a a jeito de pousar-lhe um beijo na face. "Quer o seu café?" perguntou Mariquinhas. "Traze, menina." Momentos depois voltou a moça com a xícara de café. Enquanto o irmão, soerguendo o busto, sorvia aos goles a aromática bebida, ela ia à alcova buscar um charuto de marca Pérola e acendia um fósforo. Todos estes pormenores praticava-os como quem tinha perfeito conhecimento dos hábitos do irmão e sabia por experiência que regalia não era o charuto para fumar-se logo pela manhã e depois do café. Aceitava o indolente estes serviços como um sultão os receberia de sua almeia favorita. De tão acostumado que estava, já não os agradecia, convencido que para a moça era uma fineza consentir que lhe os prestasse. Depois que o irmão acendeu o charuto, Mariquinha sentou-se perto dele à beira do sofá. "Divertiu-se muito, mano?" "Nem por isso." "Acabou bastante tarde. Quando você entrou, deviam ser 3 horas. E não valeu a pena. Perdi a noite quando podia recobrar-me das péssimas que passei a bordo." "É verdade, fez mal em ir a um baile no mesmo dia da chegada." O moço acompanhou com os olhos a espiral da fumaça de seu Havana até que de todo se desfez nos ares. "Sabes quem estava lá? E era a rainha do baile? A Aurélia." "Aurélia", repetiu a moça, buscando na memória a recordação desse nome. "Não te lembras? Olha." E o irmão, cruzando o pé esquerdo sobre o joelho direito, mostrou com um aceno da mão alva e delicada a chinela. "Ah, já sei", exclamou a moça vivamente. "Aquela que morava na Lapa?" "Justamente." "Você gostava bem dela, mano." "Foi a maior paixão da minha vida, Mariquinhas." "Mas você esqueceu-a pela Amaralzinha", observou a irmã com um sorriso. Seixas moveu a cabeça com um meneio lento e melancólico. Depois de uma pausa, em que a irmã completou, compassiva e arrependida de ter evocado aquela saudade, ele continuou em tom vivo e animado. "Ontem no cassino estava deslumbrante, Mariquinhas. Nem tu podes imaginar. Aurélia nasceu para a riqueza. Eu bem o pressenti. Quando admirava a sua formosura naquela salinha térrea de Santa Teresa, parecia-me que ela vivia ali exilada. Deus a destinara à opulência." "Está rica, então?" "Apareceu-lhe de repente uma herança, creio que de um avô. Não me souberam bem explicar. O certo é que possui hoje, segundo me disseram, cerca de 1000 contos. Ela também tinha muita paixão por você, mano", observou a moça com uma intenção que não escapou a Seixas. Tomou ele a mão da irmã. "Aurélia está perdida para mim." "Por quê, mano? É por causa da Amaralzinha, com quem dizem que você há de casar-se?"
Isso ainda não é coisa decidida, Mariquinhas, tu bem sabes. A razão é outra. Qual é, então? Depois eu te direi. Esse foi o início de Senhora, de José de Alencar. O romance começa em media res, que é uma expressão latina para no meio das coisas. Em media res significa no meio das coisas. Essa é uma técnica literária em que as narrativas não começam do início, mas do meio da história. E depois o texto volta no tempo diegético, ou tempo da narrativa, para contar o início. Então começa de um ponto no meio e volta para o início, daí retoma a história. A narrativa acontece em uma época em que mulheres não podiam circular sozinhas, ou seriam mal faladas. O narrador começa a história de Aurélia Camargo como sendo uma história do passado, como a gente vê pelas frases "Há anos raiou no céu fluminense uma estrela", e para dizer que Dona Firmina acompanhava Aurélia porque a sociedade brasileira, naquele tempo, não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Então ficamos sabendo que o espaço onde a narrativa acontece é o Rio de Janeiro e que foi em um tempo passado, e que a sociedade já mudou um pouco em relação às mulheres desde aquele tempo. O narrador apresenta a Aurélia como linda, mas irônica. E dá para sentir no tom desse narrador que beleza e ironia são antagônicas, não deveriam aparecer no mesmo corpo. Como se a beleza não suportasse um semblante irônico, ou a ironia não comportasse beleza. E há a pressuposição do narrador de que toda moça é um anjo casto e puro. Isso é bem romance da segunda geração do romantismo. Aurélia apresenta muita maturidade para sua idade. Ela sabe, por exemplo, que as pessoas que a cercam admiram o seu dinheiro, não a ela como ser humano. Considerava o ouro um vil metal que rebaixava os homens. Nos próximos episódios, a gente vai saber que tem motivo para Aurélia pensar assim. E é um hábito dela atribuir determinado valor a cada um dos pretendentes, já que todos eles só se interessam por ela por dinheiro. A linguagem desse romance é um tanto rebuscada, com palavras que já caíram no desuso. Muitas frases estão fora da ordem direta, o que pode dar um cansaço na gente. E no início do romance, na descrição de Aurélia, a linguagem busca um refinamento, uma grandiloquência que pode soar estranha ao leitor contemporâneo. É uma linguagem muito formal, mas a gente tem que lembrar que é um texto de 1875. É anterior, por exemplo, aos clássicos do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Reparem que a descrição da mulher que acompanha Aurélia, a Dona Firmina, é a de uma senhora quase idosa, e ela é uma mulher de 50 anos, porque naquele tempo, uma mulher de 50 anos já era muito envelhecida. E houve mudança na nomenclatura das refeições, pelo jeito, porque chamam a refeição das 9 da manhã de almoço. Aurélia comunica ao tio e tutor de que decidiu por um noivo, só que o dito cujo está comprometido com outra. Aurélia sabe que essa moça prefere outro noivo, que é pobre, e por isso a família não aceita. Muito providencial que tivesse um outro noivo para essa moça, né? Isso porque estamos vendo uma obra do romantismo. Fosse no realismo, o desenvolvimento do enredo poderia ser outro, com as coisas não se resolvendo tão redondinhas assim. Fosse um romance realista, a outra menina ia ficar a ver navios. O tutor é o tio de Aurélia, e ele fica impressionado com a clareza que ela tem sobre negócios. E aí o narrador diz algo que era um consenso da época.
de que mulheres eram mais coração e homens mais cérebro, e que Aurélia contraria um pouco essa máxima. Vejam quanto machismo está embutido nessa mentalidade, de que mulher é apenas sensibilidade e de que homem não poderia ser sensibilidade, e que mulher não racionaliza e homem somente racionaliza. O casamento é apresentado como o ponto alto da vida da mulher. E quando Aurélia toma a decisão, o narrador diz que é uma decisão que pode sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro. Quer dizer, uma mulher decente, naquele contexto social, uma vez casada, não teria chance de mudar de ideia, se separar, nada. O divórcio só foi oficialmente instituído no Brasil em 1977. E a narrativa em Senhora, apesar de ter sido publicada em 1875, se refere ainda a um tempo anterior, porque o narrador usa as expressões naquele tempo. E o próprio autor diz que recebeu essa história de alguém que soube, quer dizer, é algo de um passado remoto, em que as possibilidades de mudança na vida de uma mulher casada eram pequenas. Ou seja, o tempo dos acontecimentos em Senhora é mais de 100 anos anterior ao direito de divórcio no Brasil. Daí a importância que a decisão do casamento tinha na vida da mulher. A protagonista se refere ao casamento como a sua única possibilidade de felicidade. Para a maioria das mulheres do século XIX, as possibilidades de felicidade eram bem restritas mesmo. Elas não podiam ter uma carreira, não podiam ser artistas, não podiam ser criativas, não podiam ser inovadoras em nenhum campo de ação. Sobrava só casar. E como descasar não era uma opção, ai de quem não casasse bem. Que tempos! Aurélia comenta que teve a experiência de ser pobre por 18 anos e só é rica recentemente. Pela leitura do próximo episódio, vamos saber como se deu essa transição de extrato social, que também não era algo muito comum no período dramatizado. E vamos saber também qual é a história por trás da escolha do marido de Aurélia. Ela escolheu um certo homem, que ainda não sabemos o nome, mas corrige o tio quando ele fala que será um casamento romântico e trata do assunto como uma transação comercial o tempo todo. Inclusive, ela quer que o combinado entre ele e o tio fique registrado em contrato. No entanto, parece que ela quer muito este marido especificamente, porque vai até pagar para desmanchar o noivado dele com outra. O que será que aconteceu entre esses dois? Ou será que ele nem conhece a Aurélia? O pesquisador de Senhora, Renato Drummond Neto, na sua dissertação de mestrado, defendida em 2017, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, escreve que o romance de José de Alencar é praticamente destituído de atrativos para o leitor contemporâneo. Mas a gente lê, pela importância do autor na literatura brasileira, pela sua importância histórica na formação do nosso sistema literário, ou porque a gente pesquisa literatura do século XIX. Enfim, é o tipo de autor e obra que quem é da área tem que conhecer. E eu vou tentar estabelecer algumas relações com a nossa realidade, de que forma esse livro pode desdobrar significados ao leitor do século XXI. Hoje eu iniciei a leitura comentada de Senhora, de José de Alencar. No próximo episódio, continuamos com esse clássico Água com Açúcar. Fiquem bem, um abraço e até lá!